O programa Freedom continua no ar. Meu nome é Mikhail Baranov. Olá! Cerca de 200 drones russos foram destruídos esta noite em território ucraniano, e mais 145 foram neutralizados por sistemas de guerra eletrônica. Segundo a Força Aérea, ao todo a Rússia lançou 400 Shahed e drones imitadores, além de um míssil balístico Iskander-M. Os principais alvos do ataque foram Kryvyi Rog, Kharkiv e Vinnytsia. Em Kryvyi Rog, que fica na região de Dnipropetrovsk, um jovem de 17 anos ficou gravemente ferido em decorrência do bombardeio russo. Os médicos estão lutando pela vida dele. Os ocupantes atacaram a cidade com mísseis balísticos e drones. Segundo as autoridades locais, ao todo a Rússia lançou 28 Shaheds. Há danos à infraestrutura civil. Como resultado do ataque, uma instalação industrial foi destruída. Não houve vítimas entre os funcionários, pois durante o alerta eles estavam nos abrigos. Vários incêndios começaram, a infraestrutura foi danificada, alguns bairros da cidade ficaram sem energia e o abastecimento de água passou a funcionar por geradores. Todos os serviços operacionais e municipais foram enviados ao local dos ataques. Todos os incêndios já foram apagados, o fornecimento de energia foi restabelecido e a água também está disponível. O bonde e o trólebus estão funcionando. Alexandre Vilku, prefeito de Kryvyi Rog, no Telegram. 8 pessoas ficaram feridas em decorrência do ataque noturno a Vinnytsia. Os feridos estão recebendo a assistência médica necessária, informou o prefeito Sergei Morguno. Ele também contou que a Rússia utilizou drones de ataque. Foram registrados impactos em instalações da infraestrutura industrial. Além disso, 4 casas residenciais foram danificadas na região de Vinnytsia. Devido aos incêndios, a qualidade do ar piorou significativamente. Além disso, como resultado do ataque russo com drones de ataque em Vinnytsia, uma fábrica pertencente a um empresário polonês foi danificada. A empresa atua no ramo de processamento de madeira. Quem afirmou isso foi o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, ressaltando que há feridos na fábrica. O diretor da fábrica acabou de me informar que foi um ataque deliberado vindo de 3 direções. Há feridos, incluindo 2 com queimaduras graves. Equipes ucranianas estão trabalhando no local e também há representantes do nosso consulado presentes. A guerra criminosa de Putin está se aproximando das nossas fronteiras. Radosław Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia, na rede social X. Uma mulher morreu e outras 5 pessoas ficaram feridas em decorrência do bombardeio matinal de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk. Segundo informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia, todas as vítimas receberam atendimento médico. Além disso, foram danificadas infraestruturas civis e edifícios residenciais multifamiliares. Os ocupantes também atacaram Kramatorsk, na região de Donetsk, com drones. Segundo informou a administração militar da cidade, as tropas russas lançaram 6 drones, geram 2 e atacaram deliberadamente o setor residencial e a zona industrial. Foram danificados vários prédios residenciais, uma creche, a infraestrutura viária, além das instalações de uma empresa privada e depósitos. Um dos alvos do ataque russo de hoje contra a Ucrânia foi a infraestrutura energética. Isso foi informado pelo presidente Volodymyr Zelensky. Ele também destacou que a Rússia deve ser responsabilizada pelo seu terror. A Rússia não muda sua estratégia. E para combatermos esse terror de forma eficaz, precisamos de um reforço sistemático da defesa. Mais defesa antiaérea, mais interceptadores, mais determinação para que a Rússia sinta a nossa resposta. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Apesar das consequências dos bombardeios, o sistema energético da Ucrânia permanece equilibrado. Não estão previstas restrições programadas para os consumidores. Foi o que declarou o Ministério da Energia da Ucrânia, acrescentando que os trabalhos de restauração nas instalações energéticas danificadas continuam. Mais de 170 confrontos foram registrados na linha de frente nas últimas 24 horas, conforme informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Somente na direção de Pokrovsk, as forças de defesa repeliram 60 ataques dos invasores russos. 27 investidas foram repelidas no setor de Novopavlovsk, 25 em Limãs, mais de 20 em Severodvinsk e Kursk, e mais 11 em Torets.
Além disso, os militares ucranianos frustraram, no total, mais de 3 dezenas de tentativas fracassadas dos russos de romper as posições das forças armadas da Ucrânia em outros 7 setores. Como observam os especialistas militares, o inimigo continua lançando seus soldados em chamados ataques de carne, praticamente sem usar equipamentos. Depor as perdas que sofreram durante HM, o combate com as forças de defesa. Obviamente, HM, a indústria de defesa russa hoje não está conseguindo lidar com tais demandas. Além disso, há informações de que aqueles depósitos de armazenamento, que já estão tão esgotados que, de fato, em muitos deles não restou praticamente nada. Mesmo assim, já estão levantando até praticamente sucata, que, tentam e estão tentando, ali, restaurar para que pelo menos consiga se mover no campo de batalha. E aí, já depende de como o destino vai se desenrolar, mas também é óbvio que, hoje em dia, o chamado pequeno céu, as novas tecnologias de guerra, se estamos falando de drones, realmente criaram aquelas zonas de morte, principalmente para a tecnologia russa, sim, e para os soldados russos, que, bem, não conseguem atravessar esses pontos a tempo. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 1.170 militares russos nas últimas 24 horas. Essa informação foi divulgada pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 3 tanques russos, 2 veículos blindados de combate, cerca de 50 sistemas de artilharia e 2 sistemas de defesa antiaérea. No total, desde o início da invasão em grande escala, o exército russo já perdeu mais de 1.037.000 soldados. Os mísseis prometidos para os sistemas Patriot já estão sendo enviados aos aliados. Foi o que declarou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma conversa com jornalistas. Segundo ele, os projéteis virão da Alemanha para a Ucrânia. Eles já estão sendo enviados, estão vindo da Alemanha, e depois a Alemanha irá repor, e em todos os casos os Estados Unidos serão totalmente ressarcidos. Ou seja, o que está acontecendo? Os países da OTAN vão reembolsar tudo. Em alguns casos, os países da União Europeia vão nos pagar diretamente. Os detalhes sobre os acordos entre a OTAN e os Estados Unidos, o fornecimento de armas à Ucrânia e quem na Europa está disposto a aderir a essa iniciativa serão apresentados por Kristina Dombrovskaya. Kristina Dombrovskaya, os Estados Unidos vão concentrar sua atenção, em primeiro lugar, no fornecimento de armas para a Ucrânia por meio de parceiros europeus, mesmo ao vender armamentos para outros países. Isso foi informado pelo embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, ao vivo na Fox News. Matthew Whitaker, nós demos à Rússia uma chance para a paz, já que o presidente Trump é um pacificador. Mas se vocês querem guerra, nós vamos armar a Ucrânia, e a Europa vai pagar por isso. Acho que esse é um grande passo para finalmente acabar com essa guerra. Se Putin quiser continuar os combates na Ucrânia, os Estados Unidos venderão armamentos para a Europa, que a Ucrânia poderá usar para sua defesa. Kristina Dombrovskaya, vale lembrar que, no dia 14 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o envio de novas armas para a Ucrânia no valor de bilhões de dólares e ameaçou com sanções os compradores de exportações russas, caso a Rússia não concorde com o acordo de paz. Ele afirmou isso durante as negociações com o chefe da OTAN, Mark Rutte, na Casa Branca, e destacou que os Estados Unidos produzem o melhor equipamento militar do mundo. Esse equipamento será fabricado para a OTAN e estará disponível para posterior envio à Ucrânia. Donald Trump, vamos enviar para eles os sistemas Patriot, dos quais eles precisam desesperadamente, porque Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bem, mas à noite bombardeia todo mundo. Então, aí temos um pequeno problema. Eu não gosto disso. Kristina Dombrovskaya, segundo o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ele entrou em contato com muitos países da Europa que pretendem participar do acordo. Em particular, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Reino Unido, Países Baixos e Canadá. Mark Rutte, tivemos uma cúpula da OTAN que foi um enorme sucesso de política externa para o presidente Trump. Os europeus deram um passo à frente. E aqui, mais uma vez, os europeus dão um passo à frente, assumindo a responsabilidade de pagar por isso. O que Putin está ouvindo agora do presidente americano e dos europeus é que faremos tudo o possível para que a Ucrânia esteja o mais forte possível quando forem firmados acordos de paz ou quando essas negociações começarem. Acho que o presidente Trump e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, apontaram que os países europeus possuem sistemas Patriot, e esses sistemas Patriot, vindos de países europeus localizados relativamente perto, poderão chegar rapidamente à Ucrânia. E então os europeus comprarão a reposição dos fabricantes americanos.
Então, isso é muito bom para todas as partes interessadas. Cristina Dombrovska, a Alemanha vai desempenhar um papel decisivo, declarou o chanceler alemão Friedrich Merz em resposta à iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o fornecimento de armas em grande escala para a Ucrânia. Friedrich Merz, estamos fazendo isso por nossos próprios interesses. Isso vai ajudar a Ucrânia a se defender do terror dos bombardeios russos. Essa é a única maneira de aumentar a pressão sobre Moscou para, no fim das contas, chegar a um acordo de paz. Por fim, mostramos que estamos caminhando na mesma direção que nossos parceiros de segurança. Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, na rede social X. Cristina Dombrovskaya, segundo informou a publicação alemã Spiegel, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, trabalhou durante meses para fechar um acordo aceitável para os Estados Unidos sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro da Defesa da Alemanha também informou que o país enviou uma carta aos Estados Unidos solicitando a possível compra de mísseis de longo alcance Typhoon. Segundo ele, esses mísseis podem se tornar uma solução provisória até 2026. Cristina Dombrovskaya para o canal Freedom TV. Sasha, agora, vamos ao tópico que está sendo discutido ativamente no mundo todo. O prazo de 50 dias que os Estados Unidos deram à Rússia para trazer a paz à Ucrânia não é muito longo. O presidente Donald Trump disse isso aos repórteres. Segundo o líder americano, pode ser que nem seja necessário tanto tempo, e se o Kremlin novamente recusar a proposta da Casa Branca para estabelecer a paz, as consequências serão sérias, enfatizou Trump. Donald Trump, se em 50 dias não chegarmos a um acordo, isso será muito ruim. Haverá tarifas e outras sanções. Eu não acho que 50 dias seja muito tempo, e isso pode acontecer antes. Sasha, a Rússia não demonstra vontade de paz, apesar da disposição dos Estados Unidos para o diálogo. Isso já foi declarado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, durante um encontro com o chanceler da Áustria, Christian Stocker, em Roma. Ela saudou a mudança de posição do presidente americano Donald Trump em relação a Putin e chamou a decisão de um sinal positivo, ressaltando que é um passo importante para restaurar a unidade do Ocidente diante da agressão russa. Giorgia Meloni. Como vocês sabem, a Ucrânia concordou repetidamente com um cessar-fogo incondicional e expressou disposição para sentar-se à mesa de negociações. No entanto, por outro lado, ainda não vemos nenhum progresso. Além disso, a Rússia continua atacando a população civil, e esses ataques estão se tornando cada vez mais intensos e brutais, demonstrando quão pouco Moscou está disposta a buscar a paz que todos nós desejamos. E isso apesar da disposição da administração Trump para o diálogo, que Putin preferiu rejeitar. Hoje, estamos observando uma mudança na posição dos Estados Unidos e saudamos isso positivamente. Sasha, só é possível forçar Putin a parar a guerra na Ucrânia com o uso da força. Donald Trump entendeu isso. Foi o que declarou o primeiro-ministro da Estônia, Kristian Michal. Ele destacou que o presidente americano, assim como alguns líderes europeus, tentou negociar com o ditador no início da guerra. Mas agora Trump percebeu que o diálogo é infrutífero. Michal também destacou que é do interesse de Putin continuar as hostilidades por razões de política interna, já que todo o seu regime se sustenta no medo.